Bom dia a todos! Hoje vamos estudar sobre as políticas agrícolas e a agroindústria. Esse assunto está no capítulo 7, nas páginas 155 a 161. Vamos estudar justamente sobre a questão da agricultura. Seja a agricultura voltada para os países desenvolvidos, os países com altas tecnologias e modernização, seja a agricultura voltada para os países em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos. Basicamente, a agricultura é uma atividade primária que tem por objetivo mover a economia do país. Essa atividade ela é voltada para o cultivo de cereais, vegetais e outras plantas. É voltada para a exploração do recurso do solo e tem por objetivo e a necessidade, relacionada a satisfazer a questão essencial do ser humano, como a gente pode observar. A agricultura ela é muito importante para a sociedade, porque além de mover a economia, ela traz benefícios para a sociedade. Quanto à questão dos diferentes espaços voltado para a agricultura, vale destacar 3 espaços. O espaço rural, que é aquele espaço dedicado à agricultura e à criação de gado, e o espaço agrário, que é justamente aquele espaço onde o ser humano cria suas estruturas voltada para a produção agrícola, tanto vegetal como animal. E o outro espaço é o espaço agrícola, o espaço ocupado pela produção toda da questão vegetal e animal. Com relação aos fatores naturais que condicionam a agricultura, vale destacar o clima, o relevo e o solo. Esses 3 fatores são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura, porque envolve a questão da temperatura, a questão da luz solar, envolve a relação do relevo, se é uma área plana, se é uma área acidentada, se há inclinação, e envolve justamente a questão do solo, porque o solo é o recurso fundamental para desenvolver a agricultura, principalmente o solo rico em matéria orgânica e sais minerais, como a gente pode observar nessas 2 imagens. Quanto aos fatores humanos que condicionam a agricultura, vale destacar que são os sistemas econômicos e políticos que interferem na posse e na divisão de terra. Vale destacar a questão da densidade populacional, provocando alterações na divisão da propriedade e da mão de obra, e as técnicas de trabalho, ou seja, os fatores humanos, eles estão relacionados à questão econômica, à questão populacional e às questões técnicas de trabalho. Quanto à questão da agricultura, voltado para uma percepção bem antiga, a gente pode entender que a agricultura ela sempre foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Quando a gente vai lá para a história antiga, a gente observa que o ser humano, antes de domesticar animais e cultivar os seus próprios alimentos, eles procuravam esses alimentos. A partir do momento que eles passam a domesticar animais e cultivar o seu próprio alimento, ele passa a ser um ser sedentário, um ser que produz seu alimento e um ser que vai justamente desenvolver uma sociedade próximo aos espaços agrícolas. Como a gente pode observar aqui, a agricultura voltada na pré-história, como eu disse, no período da pré-história, o ser humano ele vivia em busca do seu alimento. Ele ainda não sabia as práticas agrícolas, eles não sabiam domesticar animais, e aí eles saíam de um lugar para o outro em busca do seu próprio alimento, voltado na questão da pré-história. Quanto na Idade Média, como a gente já viu, principalmente no feudalismo, a agricultura era a atividade mais importante porque movia toda a sociedade, ou seja, era atividade econômica no feudalismo bastante fundamental para a sociedade.
E aí a gente vai observando que ao longo da história, a agricultura ela vai ganhando proporção, principalmente no período da Revolução Industrial. A partir do momento da Revolução Industrial, começa a surgir novas técnicas, começa a surgir novos equipamentos, e isso vai impulsionar a agricultura. A gente pode entender que a crescente urbanização ocorrida após a Revolução Industrial, justamente no século XVIII, provocou, né, a melhoria do nível de vida da população e aumentou o consumo de produtos agrícolas. Ou seja, a partir do momento da Revolução Industrial, é justamente nesse período que impulsiona o crescimento da urbanização e impulsiona o crescimento dos produtos agrícolas. Ou seja, vai ser um período fundamental tanto para o desenvolvimento da urbanização como o desenvolvimento dos produtos agrícolas, como a gente pode observar nessas duas imagens. A primeira imagem é justamente sobre o avanço na agricultura com a Revolução Industrial, ou seja, o surgimento de novas máquinas. E essas máquinas vai ser fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Já com a evolução das técnicas, a gente pode observar na segunda imagem um trabalho voltado principalmente para a mecanização, ou seja, a introdução de máquinas na agricultura. Quanto à questão da agricultura, ela pode ser tradicional ou ela pode ser uma agricultura moderna. A agricultura a nível mundial apresenta grandes diferenças pelas suas características. Como eu disse, ela pode ser tradicional ou pode ser moderna. A tradicional ou de subsistência, ela é desenvolvida justamente em regiões de baixo desenvolvimento, como na África, na Ásia, na América Latina. Ou seja, é uma agricultura mais rudimentar, tradicional, não tem tanto o uso de máquinas. Já a agricultura moderna ou mecanizada, ela vai ser desenvolvida em países com altas tecnologias, como em destaque alguns países da Europa, né? A América do Norte vai desenvolver essa agricultura, no Japão, na Austrália, ou seja, vai ser nos países desenvolvidos que essa agricultura vai ser instalada, a moderna ou mecanizada. E a gente pode distinguir justamente essas duas questões, a agricultura tradicional ou de subsistência e a agricultura moderna ou mecanizada. Quanto às características da agricultura tradicional, vale destacar que nessa agricultura há um elevado número de terras e o que ocasiona, né? Ocasiona justamente a questão da agricultura voltada para a subsistência. E a organização é voltada para a questão familiar, as tarefas são desenvolvidas mais com pessoas numerosas, pessoas da mesma família. A agricultura é policultura, ou seja, várias culturas desenvolvidas no mesmo solo, ou seja, essa policultura é tipo mais de um tipo de cultivo. Pode ser milho, pode ser arroz, pode ser batata, pode ser tomate, ou seja, poli vem de muitas culturas. E aí é voltada justamente para a alimentação familiar. Por isso que tem esse contexto de agricultura tradicional. Quanto à agricultura moderna, como a gente pode observar nessa imagem, ao uso de mecanização, ao uso de máquinas, a concentração de mão de obra humana vai ser menor, ou seja, eles vão utilizar na agricultura moderna mais a questão do produto químico, sementes bem desenvolvidas, elaboradas, o uso elevado de mecanização, há uma grande produtividade agrícola para abastecer tanto o país como outros países, e há uma prática da monocultura, ou seja, uma única cultura, um único cultivo. Esse único cultivo pode ser só de milho, pode ser só de arroz. Eles não trabalham com essa questão da policultura, de muitos cultivos de vegetais. E como eu disse para vocês, reduz justamente a questão de trabalhadores, porque há o uso muito grande das máquinas.
Quanto à questão de latifúndio e minifúndio, como a gente pode observar nas duas imagens, a agricultura tradicional, ela envolve justamente o minifúndio e desenvolve muita policultura. Quanto à agricultura moderna, a gente pode observar que é bastante desenvolvida em latifúndios, ou seja, áreas grandes para o cultivo. E aí a gente observa que a agricultura voltada para a questão norte-americana, ela vai ser utilizada com muita máquina, várias máquinas, né? Há uma grande parte da propriedade, há um sistema de monocultura, vai ter muita a questão da mecanização, como a gente pode observar nessas duas imagens. Ou seja, nessa agricultura norte-americana vai ser uma agricultura moderna, uma agricultura mecanizada, com grandes propriedades, o sistema de monocultura e voltada para a mecanização. Quanto à agricultura voltada para a questão da América Latina, a gente pode observar que é uma agricultura voltada para uma questão mais rudimentar, né? Não há o uso grande de máquinas. Geralmente, quem trabalha são as famílias. E aí a gente entende justamente sobre essa diferença entre esses dois tipos, a agricultura tradicional e a agricultura moderna. Bem, eu espero que vocês gostem da aula. Boa aula! Façam a leitura das páginas 155 a 161 para fortalecer o conhecimento. As atividades estão nas páginas 155 e 156. Boa aula e até a próxima aula.